Quando você pega, por exemplo, o que foi fazer na Rússia em fevereiro? Conversar sobre fertilizante. Quase a mídia toda dando pancada em mim. No próprio ministério meu tinha... O timing foi meio bosta, né? Com todo respeito. Você queria que eu fosse quando? Depois que eu tivesse começado a guerra? Não tinha muito jeito, né? Essa é a verdade. Olha só, vou te falar uma coisa importante, inclusive, aqui. Então fui conversando, fiquei 3 horas com o Putin. A distância minha com a tua, sem máscara. Diferente quando ele recebeu o Macron, a 10 metros de distância, com máscara, tá? E tratamos de muita coisa lá. Foi a questão do fertilizante. O nosso agronegócio depende do fertilizante. Quer ver, há poucas semanas, teve meu gabinete a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá e deu outra declaração lá fora. O mundo sem o Brasil passa fome. O nosso agronegócio sem fertilizante, além de você não garantir a nossa segurança alimentar, você vai botar em risco a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, negociando fertilizante. Eu não posso falar tudo, nem vou, por questão de ética. Também há poucas semanas, queria falar comigo o presidente Zelensky. Ele está lá levando chumbo. Esse deve estar com raiva do senhor, não está não? Não, o que ele pediu para mim? Que eu entre no grupo, né, para boicotar medidas econômicas contra a Rússia. Mas eu vi que a gente meio que dobrou a nossa relação comercial com a Rússia. Dobrou, sim, dobrou. Eu sou o presidente do Brasil. Daí perguntou, dado momento, não com essa forma, mas respondi para ele. Se eu tivesse poderes para acabar com a guerra, é sinal que eu tinha muito mais poder para não deixar que ela fosse iniciada. E eu fui conversar com o Putin antes do início da guerra. Ninguém sabia se ia ter, se não ia, quando seria. Tá? Tudo que foi tratado com o Putin foi cumprido. Em especial a questão dos fertilizantes. Agora, não é? Alguns falam, está ajudando o agronegócio. O agro, hoje em dia, eu considero, basicamente, a locomotiva da nossa economia. É a sua segurança alimentar, é o preço dos alimentos que você paga aí. Tá? E eu vou tratar de questões do Brasil. Não quero guerra. Nós temos 600 mil familiares de ucranianos que vivem aqui no Paraná. Então, eu acho que eles entendem o que está acontecendo. Que eu falei para os Zelensky, se depender de mim, eu acabaria com a guerra hoje. Sim. Agora, como começou essa guerra, como vai terminar? Eu não vou ser comentado por questão de que eu sou chefe de Estado. Qualquer outro militar aí pode falar e vai falar exatamente o que eu penso, né? Mas, presidente, a gente começou nesse assunto aí porque eu te perguntei do general Silvio Luna, colocando ele na liderança da Petrobras lá. Foi na gestão dele que os preços começaram a subir? Mas não foi culpa dele também. Veio também a questão a pandemia, tinha aquela máxima, fica em casa, que a economia a gente vê depois. Olha, se você está produzindo menos, tem menos coisa na prateleira. Se tem menos coisa na prateleira, os preços sobem. E também os combustíveis em função da guerra lá fora. Chegou a quase $140 o barril do petróleo. E tem um reflexo direto aqui dentro. Agora, pela PPI, que é a paridade de preço internacional, você não precisava reajustar imediatamente o preço dos combustíveis. Você tem um prazo de carência, tá? Se fosse prejudicial, você ia pegar esses recursos e ia bater nos dividendos que paga para a minha empresa. Reduziria o lucro. Isso era feito de forma imediata. Daí trocamos o Silvio Luna. Tá, entrou um outro garoto lá, né? Um garoto porque eu tô com 67 anos, já tem gente que é bisavô com essa idade minha aqui. 67? 67. Que não deu certo também. Daí botamos o Caio, que era da equipe econômica do Paulo Guedes. Conversamos com ele. Caio, estuda o PPI. Veja quando é que nasceu o PPI. Nasceu quando o preço do petróleo estava lá embaixo. Então não tinha... A PPI foi necessária, no meu entender, para estancar a hemorragia da Petrobras. Porque o endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, você sabe quem governou o país nessa época, chegou a 180 bilhões de dólares, 900 bilhões de reais. Passamos a ser a empresa mais endividada do mundo. Por quê? Refinarias começaram a ser feitas, 3 não concluídas. Compra-se Passadina, que era um ferro velho. Compra-se plataformas e não chegam. Preços superfaturados. Loteamento político da diretoria da Petrobras. Então tinha que estancar a hemorragia. Estancou. Daqui para frente, se tiver que mudar, vai mudar, mas com responsabilidade. Agora, não precisa mudar o PPI. Como eu disse para você, o PPI não é o reajuste imediato. Então, você pode ver, trabalho do Caio, tá? Ele buscou maneira legal, que baixou na refinaria já 35 centavos o litro da gasolina na refinaria
e já baixou 20 centavos o diesel. É pouco? Sei que é pouco. Mas a tendência era uma curva ascendente. Então o trabalho do Caio, com responsabilidade, chegou nisso. E por que a gente não... Tem uma galera, eu estava conversando com... não vou lembrar quem. Mas a gente tem um problema que a gente produz, a gente extrai bastante petróleo, mas a gente não consegue refiná-lo aqui. As nossas refinarias, né, não têm a capacidade de refinar o volume que nós consumimos. Não era para a gente já ter resolvido isso? Sim. Em 2004, 2005, começaram a fazer 3 refinarias no Brasil, 2 no Nordeste e 1 no Sudeste. Nenhuma foi concluída, se torrou em torno de 100 bilhões de reais e virou um terreno abandonado, 3 terrenos abandonados. O que o governo do PT também permitiu? Que o governo da Bolívia, Evo Morales, nacionalizasse 2 refinarias nossas lá. E, inclusive, o ministro das Relações Exteriores da época foi favorável, falou que o Brasil estava tendo um comportamento... Não era solidário, um comportamento imperial, vamos assim dizer. O tema era outro. Está usando o território da Bolívia. Que a Bolívia era dona daquele pedaço. Um comportamento imperialista. Só para entender, presidente, desculpa, é que assim, desse assunto eu tô meio por fora. Você está dizendo que o Brasil tinha 2 refinarias na Bolívia, sim. Que eram nossas, a gente pagou para fazer e os caras só tomaram, foi isso? E o próprio, agora não quero falar o nome, né? O presidente da época, ele gravou, tem um vídeo depois dele dizendo que o Evo Morales o procurou e falou sobre a nacionalização. E ele falou, petróleo não é de vocês? Então não se discute, é de vocês. E daí tomou numa boa. Pagou uma merreca, um pagamento simbólico, e nós perdemos 2 refinarias lá. Então, se nós tivéssemos feito pelo menos 2 refinarias, nós seríamos autossuficientes e refino. E não somos. Ou seja... E a gente fica refém do PPI. Sim, o cara bota o preço que quiser lá fora. Você pode ver, quando você vê agora esse conflito, né? Ucrânia-Rússia, alguns países da Europa tiveram a sua cota de gás diminuída. Os caras precisam de energia. Vão buscar o quê? Diesel. E se tem mais gente buscando diesel, o preço vai lá para cima. Sim. Então, esses fatores todos, preço, o valor do dólar, preço do valor do petróleo lá fora, procura de diesel, faz com que o preço seja instável. Agora, uma refinaria você não faz em 2, 3 anos. É de 4 para cima. Sim. Nós não investimos com mais profundidade nisso por causa da pandemia, que o Brasil passou um momento difícil na economia. 2020, por exemplo, nós gastamos 700 bilhões de reais com a pandemia. Quase metade disso com auxílio emergencial. 2020? 2020. Você quer aprender a editar vídeos incríveis usando o celular, ganhar uma renda extra editando vídeos ou até fazer disso a sua profissão? Eu trabalho editando vídeos para YouTubers desde 2018. Amo editar vídeos. E o melhor de tudo é poder escolher o horário, o local e até com quem você vai trabalhar. Essa liberdade não tem preço. Por isso criei o treinamento Quero Ser um Editor na versão mobile. Nesse treinamento você vai aprender a editar e também a trabalhar com edição, conseguir seus clientes, calcular seu orçamento e muito mais. Adquirindo sua vaga hoje, você garante, além do valor promocional, os bônus exclusivos. O curso Trabalhando com o Canva Mobile, o e-book YouTube Up e a planilha calculadora de orçamentos. Não perca essa oportunidade e garanta sua vaga agora.